Olá, que alegria estarmos juntos em mais um podcast Papo de Especialista. Este programa que é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa Alvorada FM 106.3. Sempre trazemos aqui especialistas da PUC e hoje vamos trazer um tema muito interessante que você tem ouvido falar bastante aí, que é o TDAH, e temos um convidado muito especial para debater este tema conosco. Aliás, nós sabemos, né, a gente vive nesse tempo aí onde o TDAH ganhou uma grande visibilidade, mas muitas pessoas têm dúvidas, muitas vezes tem mitos aí em torno deste diagnóstico, e é por isso que nós estamos fazendo este podcast para esclarecer todas essas dúvidas. Eu tenho a alegria de receber aqui em nossos estúdios o psicólogo Daniel Constantino Cunha. Olha só, ele é mestre em análise do comportamento. Também ele está estudando no momento terapia baseada em processos no doutorado que ele está fazendo. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Olá, Ana. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. E conversando sobre este tema aí que a gente escuta falar bastante, muitas vezes eu tenho até essa preocupação, escuto pessoas falando ou até mesmo banalizando esse termo que o professor vai explicar aqui muito bem, né? Talvez você não saiba o significado do TDAH, né? Então ele vai explicar aqui pra gente. Então, pra gente abrir este nosso bate-papo, professor, comece explicando pra gente aí sobre o que caracteriza o TDAH, como ele se manifesta, tanto em crianças quanto adultos, adolescentes também? Maravilha. Então vamos lá. Bom, TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Assim como outros transtornos que a gente também tem na psiquiatria e na psicologia, que não tem o melhor nome possível. Muitas vezes os nomes dos transtornos eles têm uma razão histórica de ser. E com o TDAH não é diferente, né? Então a gente fala ali de um déficit de atenção, mas às vezes o problema que a pessoa tem é exatamente o oposto, é ter atenção demais. Só que atenção demais em coisas diferentes. Então ela vai ter uma dificuldade em atenção concentrada, né? Então quando o TDAH fala ali do déficit de atenção, é atenção concentrada, né? Manter o foco em uma atividade que precisa durar mais tempo, por exemplo. Seria um hiperfoco, digamos assim. O hiperfoco é uma palavra que a gente costuma usar para quem tem TDAH, que determinados assuntos a pessoa naturalmente faz um hiperfoco mesmo. É meio que exagerado, é hiper, sim, né? E pode ser um filme, um tema, um assunto, um hobby, né? Mas a principal dificuldade seria assim, comparada com as pessoas na população, têm dificuldades de manter o foco médio, vamos pensar assim, né? O foco médio em uma atividade, né? E a parte da hiperatividade está relacionado a um excesso de atividades mesmo, né? Não conseguir parar quieto nas carteiras, balançar muito o corpo, as pernas, as mãos, os braços, né? Entre outras coisas. Então, esses são aí características que nos ajudam a identificar, né? Exato. E, professor, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, entre 5% e 8% aí da população mundial apresenta o TDAH. O que essa prevalência, no caso, nos revela sobre o transtorno? Também podemos dizer que há fatores genéticos e ambientais envolvidos? Certo. Bom, essa prevalência mostra pra gente que tem bastante gente no mundo, né? E o que a gente consegue observar ao longo ali da literatura sobre o tema é que cada vez mais ao longo dos últimos anos a gente tem se importado com questões de saúde mental. Então às vezes a gente pode identificar ali um certo aumento, mas que está relacionado à busca e ao interesse, e não porque necessariamente tem aumentado por alguma outra razão. Embora a internet seja um ponto polêmico, e já falo um pouquinho mais sobre isso. Do ponto de vista genético, a gente não tem nenhum marcador biológico único que vai dizer essa pessoa ela tem TDAH. Existem influências, né? Então você vai ter aí estudos com gêmeos, por exemplo, que ajudam a gente a fazer inferências, né? E a entender um pouco mais sobre a influência genética no TDAH. Mas não é algo que a gente tem assim plenamente estabelecido na literatura. Então,
tem uma influência genética, mas não é um gene único. Com certeza não é um gene único. A parte ambiental, como eu falei ali da internet, né? Talvez a gente possa pensar o seguinte. Nos últimos anos, com o avanço das redes sociais, principalmente no smartphone, né? Quando a rede social ela vem para o celular, e a produção de vídeos curtos, né? Então essa produção de vídeos curtos, onde não tem contorno e a gente vai scrollando, né, os conteúdos um atrás do outro, não tem um fim, a gente tem entendido isso como um prejuízo à atenção das pessoas. Então não que a maioria das pessoas vai desenvolver TDAH, mas algo que a gente pode falar é a atenção das pessoas na população em geral está sendo prejudicada por esse tipo de conteúdo, isso sim. Então isso pode influenciar. E em relação ao diagnóstico, né? O pessoal de casa muitas vezes se questiona, se quer identificar se o pai e a mãe têm um filho ali, de repente, né? E quer levar ao médico, não sabe se vai ao médico, se vai ao psicólogo. Para caracterização, para fazer um bom diagnóstico, como funciona? Certo. Bom, do ponto de vista legal, tanto os médicos quanto os psicólogos podem fazer esse diagnóstico. Mas é importante que a pessoa busque pessoas que estão familiarizadas com o assunto, né? Que vão ser os médicos, né? Então, pediatras, neuropediatras, neurologistas, assim por diante, né? Os psiquiatras, obviamente, e os psicólogos especialistas, né? Então, tem que ter um estudo em psicodiagnóstico, em avaliação psicológica ou avaliação neuropsicológica para poder fazer uma boa identificação. Inclusive, o senhor já trabalha com isso, né, há bastante tempo, né, professor? E também é professor lá na PUC Paraná, campus Londrina. Então, tem lidado aí no dia a dia, na prática com isso, na sua prática clínica, além também de estar ministrando aula ali para os alunos da PUC. Nós estamos aqui conversando com o professor Daniel Cunha, psicólogo, estamos conversando sobre o TDAH. Professor, e também antigamente parece que se falava mais neste tema, mais relacionados a crianças também, até o autismo, né? E hoje nós vemos muitos adultos descobrindo. Na verdade, eles estão assim, manifestou agora ou já vinha desde lá de trás? Como saber? Como diferenciar? Sim, esse é outro ponto polêmico. Então, como diferenciar o autismo do TDAH? Isso. Tá. O autismo ele vai estar marcado por dificuldades na comunicação e por um interesse restrito em certos temas, né? E aí, assim, o que costuma acontecer, muitos autistas podem ter TDAH também, mas é mais fácil a gente identificar um TDAH, que uma pessoa que pode ter TDAH não seja autista. Isso é mais fácil da gente identificar, né? E essa questão, assim, de alguns estarem descobrindo agora na fase adulta da vida também? Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento. É assim Sim. que a literatura entende esses transtornos. Isso significa que eles vão estar lá presentes desde sempre, né? Desde da infância, por exemplo, né? O que acontece ultimamente a gente tem se preocupado mais com questões de saúde mental e a divulgação científica desses transtornos tem sido mais facilitada. Então as pessoas elas sempre tiveram e agora estão indo buscar, mas elas sempre tiveram. E aí um outro detalhe rápido que costuma acontecer é o seguinte, existem intensidades das manifestações desses sintomas, né? E algumas pessoas conseguem aprender formas de lidar com esses sintomas. Então elas aprendem formas de tocar a vida e tocando a vida sem tanto prejuízo, né? Então isso dificulta também um pouco o diagnóstico e vai fazer com que as pessoas vão descobrir um pouquinho mais tarde, né, a condição que tem. Perfeito. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre emoções, comportamentos e impactos do TDAH. Continue acompanhando o programa conosco. Quem nos acompanha pelo YouTube, compartilha também este link para que muitas outras pessoas saibam mais sobre este assunto, saibam lidar também. Afinal, é muito importante nós termos conhecimento e saber lidar, né? Inclusive, a gente vai falar aqui em um dos blocos sobre a questão da família, do apoio, como deve lidar
lidar com pessoas que têm esse transtorno. Então não saia daí, o Papo de Especialista volta já. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela nossa FM 106.3, também pelo nosso canal no YouTube, Alvorada Londrina, e ainda pelo Spotify. Papo de Especialista, este programa que é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa querida Rádio Alvorada, a rádio da família, conversando hoje aqui, Papo de Especialista, sobre TDAH. E olha, falando também, compreendendo aí o transtorno para além dos rótulos. No primeiro bloco falamos aqui como muitas vezes as pessoas até brincam com um assunto tão sério. Então, por isso nós estamos trazendo aqui para debater. Neste bloco vamos falar um pouco sobre as emoções, comportamentos e também impactos. Nosso convidado é o professor Daniel Cunha, ele é psicólogo, também professor no curso de psicologia da PUC Paraná Campus Londrina. Olha, ele está fazendo doutorado no momento, ele estuda a terapia baseada em processos no seu doutorado. Professor, como o TDAH ele afeta a autoestima, a autoconfiança, as relações interpessoais, especialmente quando o diagnóstico ele é feito aí de maneira tardia? Certo. Bom, o impacto é negativo, né? A gente pode pensar o seguinte, as principais questões do diagnóstico é o déficit de atenção e a hiperatividade. Mas nós somos seres sociais e a gente vai interagir com outras pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, né, nos relacionamentos íntimos, com os familiares, né? E a depender da intensidade desses sintomas, a pessoa ela pode sofrer mais ou menos, né? Tanto que um dos critérios para o diagnóstico envolve a intensidade do sofrimento e do prejuízo, né? Até porque esses comportamentos, eles são normais, né? Você até estava dizendo, né, que as pessoas às vezes brincam e tal. Sim, porque alguma distração, algum nível de distração é comum, né? Mas a depender aí da intensidade desses sintomas, a pessoa ela vai sofrer bastante. Então, a autoestima vai ficar prejudicada, a autoconfiança, né? Vai depender do histórico que ela tem de interação com essas outras pessoas. Se é um adolescente, um adulto que sofreu bullying, por exemplo, né? O bullying tem sido uma preocupação recente, que a gente está dando mais atenção para isso, né? Mas antigamente não. Então, às vezes a gente vai ter um jovem adulto, que sofreu bullying em função dos seus sintomas, né? O que vai trazer prejuízo para a autoestima, com certeza. Professor, aí que eu acho que entra muito o papel de uma terapia, de um acompanhamento muito bem realizado, o papel do psicólogo também. Porque muitas pessoas que sofrem com TDAH, outros transtornos, mas aqui estamos destacando principalmente o TDAH, elas têm esse sentimento de frustração, de inadequação, enfim. Então, como a terapia, ela pode ajudar, né? As estratégias terapêuticas podem ajudar uma pessoa que tem um transtorno como esse, o TDAH. Certo. Bom, basicamente o tratamento para o transtorno TDAH, ele vai envolver o desenvolvimento de habilidades de organização, né? Então, literalmente, a gente ensina a pessoa a usar uma agenda, por exemplo. Então, todos os compromissos temporais vão estar numa agenda. E todas as tarefas vão compondo a lista de tarefas, né? Então, talvez esse seja a principal característica do tratamento. Claro que envolve outras coisas, né? Mas essa é a principal característica, né? E esses impactos secundários, né? O sono, o TDAH tem uma relação com o sono bem complicada. Então a gente vai fazer uma psicoeducação sobre higiene do sono, como ter bons comportamentos relacionados ao sono. Não faz parte dos critérios de diagnóstico TDAH, mas a questão da regulação emocional de quem tem TDAH também é bem intensa. Então, o tratamento vai envolver também habilidades de regulação emocional, né? Então, o tratamento ele não envolve apenas os sintomas, né, principais, mas olha para a vida da pessoa como um todo, né, e como ela consegue se organizar para ter a melhor qualidade de vida possível.
E, bom, como cada pessoa é única, né, sendo ela a criança, o adolescente, o adulto, o TDAH ele não se manifesta na vida de todas as pessoas da mesma forma. Pode acontecer que uma pessoa tenha um tipo de dificuldade, a outra não, de sintomas, de impacto, enfim. Então, acredito que ali na terapia também seja esse momento, né, de cada um ser tratado de acordo mesmo com a sua individualidade, de acordo com as reações que ela tem. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso também, né? Que não é igual em todo mundo. Perfeito, perfeito. Aliás, eu acho que isso para todos os transtornos, né? A gente entende que a manifestação ela é única, né? Os sintomas eles são compartilhados entre as pessoas, mas a forma como esses sintomas se manifestam e o impacto desses sintomas na vida da pessoa acaba criando um cenário único, né? E a psicoterapia ela é um cenário perfeito para lidar com essa individualidade, porque predominantemente a psicoterapia é feita na modalidade individual, né? Onde você tem ali um ambiente seguro para a pessoa compartilhar as suas dificuldades, as suas queixas, seus anseios, seus desejos, e ali a gente organizar um cenário que vai envolver desenvolvimento de habilidades, identificação dos valores, para que essa pessoa consiga criar um cenário mais favorável para que ela se sinta bem, para que ela aumente a probabilidade dela se sentir satisfeita com a própria vida. E a família, professor, qual o papel que a família tem nesse processo? Às vezes a família não está ali participando da terapia em si, mas além do consultório, né, quando a pessoa que tem o TDAH, ela está na sua casa, está no ambiente ali familiar, qual que é o papel da família, o próprio terapeuta que está acompanhando o caso da pessoa ali, né, que tem o TDAH, tem esse contato com a família também para orientar como agir, o que fazer, para a família também estar ajudando nesse processo, porque cura não tem, né? A pessoa vai acompanhando, vai vivendo com esse transtorno e a terapia vai ajudando, mas sobre a família, como a família pode participar desse processo? Certo. Bom, se a pessoa for menor de idade, o papel da família é primordial, assim, não acontece sem a família, né? A família precisa, primeiro de tudo, autorizar o atendimento, né, e o serviço. E a gente vai orientar essa família em relação a essa sintomatologia, né, dizer que não envolve preguiça, não tem nada a ver com caráter, né? É porque são rótulos, né, que fazem parte. Exato. Então, assim, a gente vai fazer essa orientação porque envolve dificuldades intrínsecas ali daquela pessoa em relação a essas características. Já no adulto, a participação da família ela vai depender um pouco mais de caso a caso, porque não é uma participação obrigatória, né? Então a gente pode atender um pai de família, uma mãe de família que tem TDAH eventualmente e que o parceiro pode não estar entendendo essa sintomatologia e fazer uma interpretação equivocada. Então, se for o caso, a gente convida a pessoa para estar... A família da pessoa para estar participando de alguma sessão para poder psicoeducar a família, né, sobre esses sintomas também. E já para, assim, fora do consultório, né, tem muitas pessoas nos acompanhando, crianças, jovens, adultos, e a pessoa vive essa situação, tem esse transtorno e às vezes na família ela percebe que ela tem uma dificuldade porque talvez os membros, até que você que está acompanhando, tem alguém na sua família que tem o TDAH e muitas vezes você não compreende, como a gente falou agora há pouco do rótulo, né? Essa pessoa é muito distraída, essa pessoa não tem disciplina, essa pessoa é preguiçosa. Então dicas, professor, para quem está nos acompanhando de casa, pelo YouTube, que convivem com pessoas que têm o TDAH. Procurem algum atendimento especializado, né? Acho que procurar tratamento é a melhor forma de poder lidar com isso, né? E aí, ao buscar esse tratamento, o profissional vai poder orientar essas pessoas, né? Se trata ou não de TDAH, né? E poder dar devido encaminhamento, né? Então, acho que a mensagem é cuidar da própria saúde, isso é fundamental.
Sim, essa questão também da empatia, né, do acolhimento, que muitas vezes acaba faltando também, né? Sim. Professor, é importante. Tem que ter paciência, né? As pessoas são diferentes, têm gostos e interesses, tempos, né? O tempo que a gente reage é diferente, né? Então é importante ter esse respeito à diferença do outro. E hoje aqui no Papo de Especialista estamos conversando sobre o TDAH e continue aqui conosco, temos mais 2 blocos ainda, muitas questões para serem esclarecidas aqui e o professor está nos ajudando muito, né? O professor Daniel está aqui conosco, ele que é professor de Psicologia na PUC Paraná, Campus Londrina, também ele é mestre em Análise do Comportamento e no momento estuda a terapia baseada em processos no doutorado. Então continue aqui conosco, acompanhando o nosso Papo de Especialista. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3. O tema de hoje é o TDAH. Estamos conversando com o professor Daniel Cunha. Ele é psicólogo e também professor do curso de Psicologia da PUC Paraná, Campus Londrina. Professor, chegamos agora no nosso terceiro bloco e é interessante a gente falar aqui dessa explosão que tem acontecido, porque nos últimos anos nunca ouviu-se falar tanto de TDAH como agora, nesse momento. Lembro que lá nos blocos anteriores, né, você estava dizendo também da questão de hoje as pessoas terem mais acesso ao diagnóstico, enfim. Mas essa explosão, né, todo mundo está falando sobre TDAH agora. A ciência realmente mostra um aumento real dos casos ou a gente tem percebido aí também uma banalização do termo, como alertam alguns especialistas? Certo. Bom, o que a literatura nos fala é o seguinte: a prevalência não tem subido, né? A prevalência, se a gente comparar os estudos, comparando aí regiões do mundo, né? Mas, como a gente já comentou, o acesso à informação tem mudado, né? Então, cada vez mais a gente tem conversado sobre transtornos mentais. Eu lembro, muito antes de eu fazer psicologia, eu era adolescente, uma colega de igreja comentando sobre ela ter transtorno do pânico, né? Então, assim, e não faz muito tempo isso. Então, o acesso à informação, de fato, mudou muito nos últimos 20, 30 anos, né? Então, a prevalência, a literatura mostra que ela é estável, mas a gente tem o acesso à informação, que é um ponto bem importante. E aí para vários transtornos, não só para TDAH, autismo, transtornos de personalidade, vários dessas questões. Acho que um outro ponto importante que dá para a gente refletir é o seguinte: muitos outros problemas de saúde, eles são materiais, eles acontecem no corpo, né? Um osso quebrado, alguns exames, a gente coloca o sangue no microscópio e conta ali, né? As coisas são físicas, né? E os transtornos mentais, eles envolvem comportamento, linguagem, né? Linguagem envolve símbolo. E essas coisas, elas não são palpáveis, elas não têm a matéria ali. Às vezes não aparece em imagem, né? Num exame de imagem, né? Exato. Então dá pra gente enxergar a seguinte correspondência: cada vez mais a gente está preocupado com o simbólico e com o que a gente sente, né? Como eu falei agora há pouco sobre o bullying, né? Antigamente nem se nomeava, hoje já se nomeia. Algumas escolas fazem inclusive alguns programas de prevenção, né? Então cada vez mais a gente tem entendido essa parte simbólica, né? E vai acontecer com os transtornos também, né? Esse impacto vai ter dentro aí da questão dos transtornos. Inclusive, professor, eu vou trazer uma questão que pode ser um pouco polêmica, né? Esses dias, acompanhando pelas redes sociais, que eu também trabalho com isso, e uma própria médica falando assim que hoje tudo em dia é TDAH. Então a gente fica preocupado com isso. A questão polêmica que eu quero dizer será que realmente, né, as pessoas, quando estão indo em busca de um diagnóstico, será que elas estão realmente tendo o diagnóstico adequado, ou muitas vezes é mais fácil para o profissional falar assim, é TDAH, tipo assim, já justificando aquela questão sem uma análise mais profunda? Ao seu ver, assim, é importante, passou por um profissional, não ficou satisfeito, ainda tem dúvida, procurar um outro profissional, procurar também um psicólogo, fazer algo mais integrativo, digamos assim?
Sem dúvida, né? O paciente tem que confiar no profissional que ele buscou. E se não está se sentindo seguro, né, buscar uma segunda opinião pode ser pertinente, né? E a internet, muitas vezes as pessoas buscam no Google, né? Então, ouve alguma coisa, um vídeo comentando, né? Então, esse autodiagnóstico, nem sempre ele está preciso, né? A pessoa ela pode se inspirar numa escuta, ouviu dizer, leu no Google, alguma coisa do tipo, e com um atendimento de qualidade, né, com um profissional capacitado, ter um entendimento melhor da sua condição. Então pode não necessariamente ser aquilo que foi buscar, né, mas sair com um entendimento melhor, né. O psicólogo, ele não receita medicamentos, né, então o psicólogo brasileiro não pode receitar medicamentos. Então quando envolve medicamento precisa ser com algum médico, né. Mas a gente sabe que as pessoas às vezes têm um acesso ilícito ou às vezes pega de parente, alguma coisa assim, né? E um erro muito grave ou um risco muito alto seria a pessoa se autodiagnosticar e buscar esse medicamento de uma forma irregular, né? E acabar piorando o cenário, o próprio quadro, né, de saúde. Então, assim, indo mais a fundo, professor, para o pessoal que está em casa, né, entender a gravidade dessa busca desenfreada muitas vezes pela internet, aí assiste um vídeo falando sobre esse tema, você já se identifica com sintomas e você já se autodiagnostica, né, dizendo que você tem aquilo ali. Quais são os perigos deste comportamento, professor? A pessoa não buscar a devida ajuda ou se automedicar, como eu acabei de falar, né? O ideal é estar buscando um tratamento especializado mesmo, né? Tanto em termos de diagnóstico quanto de tratamento, né? Por exemplo, é muito comum no entendimento da psiquiatria uma pessoa que chega com sintomas de TDAH e de ansiedade cuidar primeiro da ansiedade, para ver, observar se esses sintomas de TDAH vão permanecer ou se a dificuldade de concentração era só o excesso de preocupações, por exemplo, né? Então, esse tipo de entendimento só um profissional capacitado pode conduzir com a pessoa. Muito difícil a pessoa ter esse entendimento sozinha vendo vídeo no YouTube ou em algum lugar na internet. Professor, lá no início do segundo bloco, o senhor comentou sobre a questão do TDAH e a diferença ali entre o autismo. Agora Sim. Você entrou um pouco falando sobre a questão da ansiedade, mas explorando mais um pouco também, entrando mais a fundo aí, porque as pessoas tem essa dúvida, essa dificuldade. Aqui não é um lugar da gente fazer diagnóstico. Claro, se você precisar, você vai buscar um profissional, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra, mas até esse programa também tem a intuição, né, o objetivo de esclarecer. O que diferencia mais aí o TDAH da ansiedade? A ansiedade ela vai estar muito relacionada a preocupações. Porque, na verdade, a gente chama de ansiedade, o nome técnico seria o TAG, né? Transtorno de Ansiedade Generalizada. E dentro ali do capítulo de ansiedade tem vários outros transtornos que envolvem ansiedade. Mas o principal, quando a gente costuma falar assim no popular, é o TAG, né? E o TAG ele vai ser marcado por preocupações. Essas preocupações elas são tão intensas e que invadem a cabeça da pessoa, onde ela vai ter a dificuldade de se concentrar, de realizar as tarefas, né? Coisas que o TDAH eventualmente também experimenta, mas por uma outra via, né? Por uma outra dificuldade em termos do organismo, né? O funcionamento do sistema nervoso e tal, né? Então é necessário fazer essa distinção de uma forma correta. Essa questão da preocupação, então, é algo mais característico no quadro de ansiedade. Já no TDAH não é marcado tanto por essa característica da preocupação. Exatamente. Então, uma das formas da gente diferenciar os dois é o conteúdo do pensamento, né? Geralmente o TDAH ele vai ter muitos pensamentos, mas esses pensamentos não necessariamente são preocupações. Eles podem ser pensamentos aleatórios, sabe? De como funcionam as coisas, né? Não tem esse tom de preocupação que tem no TAG. Perfeito.
Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta já com o último bloco do Papo de Especialista, falando sobre o TDAH. Estamos de volta com o nosso Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, hoje falando sobre este tema aí que está em foco, em evidência, tantas pessoas falando do TDAH, e a gente sempre procura trazer para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, afinal a Rádio Alvorada é multiplataformas. Estamos em todas as plataformas para chegar com este conteúdo tão importante até você. Hoje então estamos aqui com o psicólogo Daniel Constantino Cunha, psicólogo e professor do curso de Psicologia da PUC Paraná, Campus Londrina. E não para de estudar, está fazendo doutorado, tem aí também, né, ele é mestre em análise do comportamento, tem que ir se aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque conhecimento não cessa e a gente tem que estar sempre se atualizando, dando melhor para aqueles que vêm, que buscam o nosso serviço, né, professor? Verdade, Ana. Mas eu sou suspeito porque eu gosto de estudar. Ai, que bom. Uma atividade que está no meu coração. Muito bem. No final, né, o pessoal sempre pergunta, a gente vai deixar os contatos do professor, também o núcleo de práticas psicológicas da PUC Paraná, Campus Londrina. A gente vai trazer esse contato aqui que é sempre útil para você. Professor, a gente falou um pouco sobre a questão das redes sociais, desses sites de buscas, mas nós não falamos aí da inteligência artificial que muitas pessoas recorrem, inclusive como se a inteligência artificial fosse um médico, um psicólogo ali diante de você e a pessoa passa os sintomas e quer que o ChatGPT já faça ali o diagnóstico. Então isso também pode ser um pouco complicado, um pouco perigoso nessa relação aí de dependência e talvez as expectativas não correspondidas, porque tem gente que começa num relacionamento ali que vai ficando sério, né? Isso pode também trazer consequências. No caso de quem tem TDAH, pode prejudicar, digamos assim, deixar a pessoa mais agitada? O que o senhor nos diz sobre isso? Tá. Não me vem à cabeça nenhuma peculiaridade de inteligência artificial e TDAH. Não me ocorre nada agora. Mas a gente pode pensar o seguinte: os seres humanos são naturalmente seres sociais, né? E a nossa tecnologia está empurrando a gente cada vez mais para um individualismo, vamos pensar assim. Acredito que é fácil a gente observar o quão polarizadas estão ficando as relações e os temas, né? E acho que dá para a gente entender esse fenômeno pensando nos algoritmos. Porque eu tenho uma determinada opinião e aí eu acesso fotos, vídeos, curto fotos e vídeos e o próprio sistema ele fica replicando os mesmos conteúdos, os conteúdos semelhantes, né? Antigamente, bem ou mal, você via ali as revistas e os jornais, tinha uma diversidade um pouquinho maior, né? Enfim, então assim, cada vez mais a tecnologia está empurrando a gente para o individualismo, mas naturalmente somos seres sociais. E hoje em dia a tecnologia do ChatGPT ela tá muito boa, né? Então, inclusive aquela parte lá que tem a função de voz parece uma pessoa falando, que você está interagindo com uma pessoa, né? E o que acontece? Existe um certo conforto nesse individualismo. Então, a gente está com fome, pega o celular e resolve o problema. A gente está entediado, pega o celular, assiste alguma coisa, ou um streaming na TV, e também resolve um problema, né? E se porventura a gente busca um contato, uma companhia para o nosso sistema nervoso, ao interagir com o ChatGPT por voz, por exemplo, talvez a gente satisfaça essa necessidade de companhia, né? Só que de uma forma esquisita, porque o chat é uma máquina, não é uma pessoa. Então, por um lado, satisfaz uma necessidade humana, por outro, o chat não sendo uma pessoa pode conduzir essa conversa de uma forma equivocada, passando informações erradas, né? Então a gente já tem casos aí sendo descritos, né, no jornalismo e em literatura especializada
mau uso da inteligência artificial e assim, o impacto disso na vida das pessoas. Tem casos de pessoas que se apaixonaram por personagens de IA e não sabiam que eram, né? Então, assim, é algo que precisa ter um devido cuidado, né? Eu acho que para pessoas que têm mais idade, assim como eu, acessar esse tipo de tecnologia é tranquilo, mas para as novas gerações que estão vindo aí, é complicado. Eu acho que precisava de uma orientação um pouquinho melhor para eles não confundirem as coisas, sabe? Realmente esse cuidado é muito importante. Há alguns meses, conversando aqui com o André, que trabalha conosco na parte de produção, também apresentação, nós falamos exatamente isso, de um caso nos Estados Unidos que um adolescente começou a se relacionar como se fosse mesmo um relacionamento de namoro ali. Sim. E foi ficando tão sério e de discutir com a inteligência artificial. Infelizmente, esse caso não teve um bom desfecho. É um adolescente que acabou tirando a própria vida. Estou trazendo esse exemplo para a gente entender a gravidade. Então, assim, cuidado, né? A mãe da gente sempre falava, né? Cuidado, não brinca com fogo, que fogo queima. Então, assim, estamos falando aqui não sobre fogo, mas sobre inteligência artificial. Então, fica este alerta. Professor, para quem principalmente está nos acompanhando pela rádio, de repente chegou agora, já estamos no finalzinho do nosso programa, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem TDAH, ela acaba tendo uma vivência única. Quais estratégias podem ajudar aí na questão da organização da rotina, no trabalho, nos estudos? Eu achei interessante, né, que o senhor falou ali de um caso clínico, como acontece, da questão da agenda. Então, assim, dicas, né, que possam ajudar pessoas que têm TDAH e que estão nos acompanhando. Sim, sim. Uma vez um colega fez o seguinte comentário, né, de uma tecnologia muito boa que fazia a gente ter praticamente um segundo cérebro, né? Olha. É a agenda, né? Então a gente não gasta mais esforço gravando os nossos compromissos e tal, né? Então é uma ferramenta muito útil para as pessoas que não sofrem de TDAH, mas em especial para quem experimenta essa dificuldade, né? Por quê? A gente consegue visualizar o nosso tempo. A percepção temporal do TDAH ela é muito peculiar, né? Então é muito comum, por exemplo, o TDAH experimentar algum tipo de perfeccionismo. E aí vai deixando as coisas para a última hora, vai procrastinando, e ao invés de ficar sob controle dessa perfeição, fica sob o controle do tempo, porque já está ali em cima da hora, né? Para entregar um trabalho, um relatório, algum serviço, né? Então isso costuma acontecer com pessoas que têm TDAH. E aí o tratamento vai envolver principalmente as habilidades de organização, né? Então desenvolver hábitos de onde deixa celular, chaves, né, quando chega em casa, porque às vezes a pessoa ela chega em casa, coloca a chave perto da televisão, perto da porta, lá no quarto, eventualmente no banheiro, né? Então a gente vai orientando a pessoa para desenvolver esses hábitos, né? Às vezes até comprar uma caixinha, né, para deixar ali num lugar de sempre e desenvolvendo essas estratégias para se organizar mesmo, né? E isso vale para arquivos de computador, vale para documentos importantes que a gente guarda em casa, né? Então a gente, por exemplo, tem as pastinhas, né? Pastinha de saúde, pastinha de contas de longo prazo, enfim, a gente precisa se organizar. Então, basicamente, o tratamento envolve o desenvolvimento das habilidades de organização. Organização, disciplina, muito bem, né? Então isso é importante, aí a organização. Já chegamos literalmente no finalzinho do nosso programa, professor. Queria fazer outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo. A gente deixa esses minutinhos finais aqui para suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes. Claro, já aproveito para agradecer também a sua participação, né? O senhor tem uma agenda corrida e dedicou um tempinho para vir aqui conversar com os nossos ouvintes, também internautas. Maravilha, eu que agradeço o convite, Ana, muito obrigado, né? E uma mensagem que eu posso deixar para a audiência é: as pessoas são diferentes e talvez seja interessante a gente fazer comparações entre a gente mesmo.
Então, a gente nunca sabe com precisão qual que vai ser o alvo da psicoterapia, por exemplo, o quanto que a pessoa vai conseguir melhorar. Mas uma coisa é certa, a pessoa ela sempre consegue funcionar melhor do que ela mesma estava funcionando um momento atrás, né? Nesse sentido, considerando isso, vale muito a pena buscar auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, tá? Então não deixem de cuidar da saúde mental de vocês. Fechando com chave de ouro, né, professor? Não deixe de cuidar da sua saúde mental. O quanto isso é importante, o quanto é importante você se priorizar. Porque às vezes a gente acaba pensando também em todo mundo, não pensa na gente. Tem que pensar em você, sim. Ser um pouquinho egoísta faz bem também, no bom sentido, né? Então cuide de você, cuide da sua saúde mental. E o professor também está nas redes sociais, aquele tracinho de baixo, Daniel Cunha. Quem quiser conhecer um pouco mais também do trabalho do professor e o contato dele, que eu vou deixar aqui, quem quiser mandar mensagem, agendar também, tá? O DDD é 43 99138 1638. Falei certo, professor? É isso aí, tá certinho. Vou repetir, tá? Porque o pessoal quer anotar, né? 43 o DDD 99138 1638. Quem não conseguiu anotar, depois liga na Rádio Alvorada que a gente passa para você. E tem mais um contato que esse eu vou pedir pro professor trazer pra gente, que a gente sempre divulga aqui, que é o contato do Núcleo de Práticas Psicológicas, né, em Psicologia, aqui da PUC Paraná, Campus Londrina, que é um serviço também que a comunidade, especialmente aquelas pessoas que não têm condições, podem procurar. Então, professor, para a gente finalizar, quem tem TDAH, quem tem essa dificuldade, precisa conversar com um psicólogo, tem essa abertura lá no núcleo, então a pessoa pode chegar, tentar um atendimento ali, pessoas que não têm condições? Sim, total. É só entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, 43 99151 3385. Então o telefone lá do Núcleo de Práticas Psicológicas da PUC de Londrina é 43 99151 3385. É isso, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, agradecer ao professor mais uma vez, também o Everton, que eu gosto muito sempre de agradecer aqui, ele que grava o programa, que faz chegar aí o áudio e o vídeo até você, os nossos operadores de áudio aqui da Rádio Alvorada também. Deixo para você um forte abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!